Olá a todos e todas, bem-vindos aqui à terceira aula de Mecânica Quântica do curso de Métodos Computacionais em Física, aqui do Instituto de Física da USP. Meu nome é Luiz Gregório Dias, e se você não viu os outros dois vídeos com as duas primeiras aulas, recomendo que você pare tudo e vá lá e assista, porque são pré-requisitos para essa aula. Então, nos dois primeiros vídeos, a gente viu a solução numérica da evolução temporal da equação de Schrödinger. Primeiro a gente mostrou que o método de Euler é bastante instável, e aí vocês, espero, tenham escrito todas as equações para implementar o método de Runge-Kutta de segunda ordem na evolução temporal. E aí vocês viram que essas instabilidades eram corrigidas. Aí na segunda aula a gente falou sobre o cálculo do valor esperado da energia, já com o Runge-Kutta funcionando, e como é que a gente calcula esse valor esperado. E essas duas aulas vão ser importantes hoje, porque hoje a gente vai falar sobre o fenômeno de tunelamento em mecânica quântica. Como exemplo, a gente vai considerar o nosso caso unidimensional, um pacote de onda unidimensional. Então, o que é o tunelamento e qual que vai ser o nosso objetivo na aula de hoje? Nas duas primeiras aulas a gente considerou um potencial nulo. A gente simplesmente olhou a propagação do pacote de onda livre. Então aqui nós vamos continuar tendo um pacote de onda, só que agora a gente vai ter um potencial estático do tipo barreira quadrada, em que ele vale um certo valor V0 positivo em uma certa região, entre x1 e x2, e é zero em todo o resto. Então a questão é saber o que acontece quando esse pacote de onda se propaga e encontra esse potencial que antes era zero e de repente ele passa a ter um valor finito. Então a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que, dado a condição inicial, um pacote de onda, que é dado pelo módulo quadrado da função de onda, uma forma gaussiana aqui, que a gente calculou já nas últimas aulas, está associado a ele uma energia média, um valor esperado para a sua energia. Esse valor esperado pode ser comparado diretamente com o valor de V0, a altura da barreira de potencial. E a gente vai ver que ocorrem dois comportamentos distintos, dependendo de se o valor esperado da energia, é menor ou maior do que a altura da barreira. Então, a pergunta é, digamos que o valor esperado da energia seja menor do que a altura da barreira. O que vai acontecer quando esse pacote se aproxima, então, aqui da posição da barreira, e como é que ele é espalhado, vamos dizer assim, por esse potencial? Então, claramente, a gente pensar em uma partícula clássica, ela não tem essa distribuição de probabilidades. A gente sempre sabe qual que é a posição e qual que é o seu momento em cada instante de tempo. Dado uma posição, dado um momento, você tem energia cinética, você sabe a energia potencial, você tem a energia total da partícula. Se a energia total for menor do que a altura da barreira, a gente sabe que essa partícula clássica vai ser sempre refletida. Ela não consegue passar para o outro lado. Então você pode pensar que se uma certa bolinha, vamos dizer assim, tem uma determinada energia cinética que é menor inicialmente do que a altura de uma barreira, ela não vai ter energia para suplantar essa barreira, né? Então a gente pode pensar, por exemplo, numa bolinha deslizando numa rampa, e a rampa de repente cresce, né? Aqui não vai ser uma barreira quadrada, vai ser um pouco mais suave para que o movimento possa ocorrer, mas se essa bolinha não tiver energia de tal forma que ela possa atingir o topo dessa barreira, ela simplesmente vai voltar, e você vai ter uma força que acabe voltando. No caso, então isso é o potencial. Se a energia cinética inicial, o potencial for maior, a energia total for maior do que a altura da barreira, classicamente a bolinha vai
passar, né? Então ela vai ser transmitida. Ocorre que em mecânica quântica, mesmo que o valor esperado da energia seja menor do que V0, existe uma probabilidade não nula dessa partícula passar pela barreira. Então, se a gente pensar em probabilidades e a gente calcular a probabilidade de encontrar a partícula numa posição x maior que x2, essa probabilidade vai ser diferente de zero em um tempo suficientemente grande, né? A gente vai ver que essa probabilidade varia com o tempo. Então note que a gente já viu como calcular esse tipo de probabilidade de achar uma partícula, né, em um determinado range de posições. E é essencialmente essa expressão aqui, né? Se isso aqui é uma densidade de probabilidade, na posição x e no tempo t, a probabilidade de encontrar a partícula numa posição x maior que x2 num determinado instante t é dado por isso aqui, integral de x2 até infinito, normalizado pela amplitude total, e a gente aqui está assumindo que esse pacote de onda já está normalizado. Então a gente está se preocupando mais com essa integral aqui de cima. Então isso aqui vai nos dar uma ideia da probabilidade da partícula ser transmitida através da barreira, ou do pacote de onda, mesmo, isso aqui obviamente vai variar com energia, mas a gente vai ver que isso aqui pode ser não nulo, mesmo quando o valor médio da energia é menor do que V0. Por outro lado, a gente tem também a probabilidade da partícula não se transmitir, ela simplesmente ser refletida ou ficar na região x menor do que x1. Né? Então a probabilidade no tempo t, tá, de você encontrar a partícula numa posição x menor do que x1 é então a integral de, digamos, menos infinito até x1 do módulo quadrado da probabilidade. Então note que se a função de onda está normalizada, em t igual a zero, isso aqui vai ser 1, porque a partícula primeiro ela não encontrou com a barreira, ainda não teve a oportunidade de ser transmitida ou refletida. Ela está, com certeza, numa condição inicial, em uma posição x menor do que x1, se a gente considerar essa condição inicial aqui que a gente está mostrando. Então a integral aqui do módulo quadrado da função de onda vai ser 1, vamos dizer assim, porque todo o pacote está localizado em x menor do que x1. Muito bem. Então isso é o chamado coeficiente de reflexão. Para um tempo grande, essa probabilidade vai ser uma medida da probabilidade de reflexão da partícula. O pacote vai, bate e pode ser refletido ou transmitido com uma certa probabilidade. A pergunta que a gente vai responder nessa aula é como que esses dois coeficientes se comportam para duas condições iniciais em que se tenha energias ou valores esperados da energia diferentes. Um menor do que V0 e o outro maior do que V0. Então essa é o espírito, é a pergunta que a gente vai tentar responder com a nossa simulação de hoje. Então a tarefa que é vocês fazerem upload no Stoa é o seguinte: a gente vai fazer a evolução temporal via a equação de Schrödinger da função de onda, usando o Runge-Kutta de segunda ordem, só que com um potencial que varia na posição com uma barreira quadrada, usando x1 igual a menos 0,2 e x2 igual a 0. Coloca o valor de V0 nessas unidades que a gente está usando aqui, né, em torno de 250, que aí você consegue, para esse valor de K0, a gente consegue ter um valor de energia que é menor do que isso daqui. A gente vai ver isso aqui. Então a gente está usando aqui uma largura do pacote menor do que a que a gente usou na simulação passada, metade, e a gente vai ver o porquê isso aqui tem a ver com as condições de contorno do problema. Então, novamente, a gente vai usar um grid em x que varia de menos 1 a 1, o tempo vai de 0 a 0,05, e a gente sabe que a nossa simulação de Runge-Kutta é bem comportada para esse intervalo de tempo, a gente viu isso no segundo vídeo. Esse aqui é o passo, a gente usa também o R igual a 0,3, determinando o ΔX a ser usado. Então, para cada passo no tempo, você vai calcular as seguintes integrais. A energia, que é o que a gente calculou na última aula,
coeficiente de reflexão, que é a integral de menos 1 até x1 do módulo quadrado da função de onda, e o coeficiente de transmissão, que é a integral de x2 a x1 a 1 do módulo quadrado da função de onda. E a gente vai fazer o gráfico dessas duas quantidades e depois a gente vai ver o que acontece quando a gente aumenta K0 para 30. Né? Então, só para dar uma ideia do que a gente espera, vou ver aqui na simulação. Então, esse aqui é o nosso pacote de onda se aproximando da barreira. E aí você vê que ele vai alargando aqui. E à medida que ele vai encontrando com a barreira, alguma coisa acontece. Primeiro que existe uma probabilidade dele entrar dentro da barreira, quer dizer, a função de onda sobrevive na região onde o potencial é não nulo. Mas você vê que aqui, claramente a energia é menor do que o tamanho da barreira, né? V0 é 250, a energia aqui está em 238, um pouco menor. Não muito menor, mas por isso que a gente vai ter alguma transmissão aqui. Mas você vê que esse pacote ele se desmancha, parte é refletido, parte é transmitido, e aqui é uma questão de saber qual que é a probabilidade, né, de você agora, depois da colisão, entre aspas, com a barreira, qual que é a probabilidade de você encontrar partícula aqui ou aqui. Aqui você vê que ele começa a ter aqueles problemas de condição de contorno, né? Ele chega aqui no limite do seu gradient X e começa a ter algumas outros comportamentos que tem a ver com condição de contorno. Mas esse aqui é o gráfico dos coeficientes de reflexão e transmissão em função do tempo. Então, claramente o coeficiente de reflexão começa em 1, como deveria, o coeficiente de transmissão começa em 0, e aí, a tempos longos, você vê que existe uma probabilidade do pacote ser transmitido. É aquela parte do pacote que passou para essa região aqui, mas a probabilidade dele ser refletido é maior, né? Cerca de 2 vezes maior. Então a questão que acontece se você tiver aumentar agora o K0, né, para 30. E a gente fizer a mesma simulação. Então aqui a energia vai ser maior. A energia agora vai ser maior do que V0. E o que vai acontecer aqui, né, vai ser em torno de 400 nessas unidades, V0 250. E você vê que a porção do pacote que passa pela barreira vai ser substancialmente maior do que no outro caso. Vai ser maior ao ponto de que a parte que é transmitida do pacote tem uma integral maior do que a parte que é refletida. Então isso aqui é a simulação que a gente vai fazer hoje. Esse aqui é o spoiler do que acontece para K0 igual a 20 e K0 igual a 30. E aí esse aqui é o gráfico que vai aparecer aqui na nossa simulação, aqui quando o tempo chegar em 0.05. Então é isso, façam essa tarefa. Qualquer dúvida, coloca aqui no vídeo do YouTube, eu vou responder por aqui ou me mande por e-mail. E a gente, com isso, termina as aulas de mecânica quântica. Eu ainda devo postar mais uma aula, um vídeo com alguns truques para ajudar vocês a fazer essas simulações, por exemplo, como colocar o potencial e a função de onda dentro do mesmo gráfico, mas nada que vocês não consigam encontrar na internet. Então é isso, até a próxima.